Pessoal, hoje eu estou aqui com Fernanda Pazian, que é professora de várias graduações do país, inclusive Venezuela, e veio aqui falar um pouquinho sobre gordura localizada. Fernanda, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Prazer é Queria meu. que você se apresentasse, fala um pouquinho do teu trabalho para quem está te conhecendo hoje, para esse público aí da Beauty Connect. Eu sempre me apresento como professora Fernanda Pazian, né? Que é basicamente o que eu faço da minha vida, que é ensinar. Hoje eu me dedico 100% à área do acadêmico, né? Hoje eu dou aula em várias instituições, graduação, de pós, sempre aperfeiçoando na parte de pesquisa. Os alunos brincam, né? Pro, você só dá aula? Eu falo, eu só dou aula. Nesse momento, eu só dou aula, mas o bom da parte clínica e dessa parte de acompanhamento de paciente é que, indiretamente, eu atendo os pacientes dos meus alunos, né? Principalmente pós-graduação, enfim. Hoje eu dedico 100% ao acadêmico, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo. E área de pesquisa fundamental, porque professora como professora pesquisa muito. Inclusive, a gente estava batendo um papo e algumas curiosidades surgiram. No meu caso, que sou leigo. Talvez você é profissional que sabe tudo aí, não, sabe até um pouquinho mais do que eu, mas nós vamos aprender juntos aqui hoje. E você estava falando exatamente disso, né? Sobre a forma como as pessoas tratam a gordura localizada hoje. Vamos começar principalmente pela avaliação, né? Quais são os principais erros que você vê quando o paciente chega nas clínicas hoje, na atualidade, sobre exatamente a gordura localizada? O que eu percebo que é a primeira coisa, o primeiro erro é o profissional não saber avaliar terreno biológico, que é o que está acontecendo com o paciente. Se ele tem alguma patologia associada, quais medicações ele usa, qual que é a queixa principal. A gente vê profissional da área da saúde estética pegando um paciente que tem obesidade, que já tem um sobrepeso, que já avança para essa condição, paciente que tem síndrome metabólica, o paciente que tem uma resistência à insulina, nada disso é avaliado. Pega o paciente, principalmente biotipo que é androide, a gente fala, tem androide e ginoide, né? Hoje o ginoide a gente associa muito com, será que não é o lipedema? Está muito em alta esse tema. Só que a gordura, a obesidade abdominal, ninguém fala. As pessoas falam, gordura é localizada no abdômen. Vai ver a paciente tem 102 centímetros de circunferência abdominal. Já não é gordura localizada. Isso é um dos fatores que a gente avalia até para a síndrome metabólica, que aumenta o risco de doença cardiovascular, diabetes tipo 2, a resistência insulínica, que também faz parte dessa condição. Então, o erro principal está nisso, na avaliação, não avaliar a saúde de forma integral do paciente antes de pensar em só reduzir centímetros. É basicamente isso. E o pós, depois, o que ela descobre? O que você poderia dizer? Quais os tipos, né? Você já falou alguns, mas quais os tipos de problema que eu posso encontrar quando eu não avalio da forma correta? Você dificilmente vai agravar o estado de saúde da paciente, mas pode gerar uma frustração, falta de resultado. Querendo ou não, Resultado, principalmente. expectativa e realidade, né? O paciente, ele busca o tratamento estético porque ele tem uma queixa inicial. Só que quando o profissional de estética pega esse paciente, ao invés dele falar, olha, sua condição é essa, você ainda não está preparado para a gente começar o tratamento estético, precisa avaliar outras coisas e depois a gente dá continuidade. Não, o profissional de estética já pega para tratar sem avaliar ali o que está acontecendo adequadamente. Se o seu paciente é obeso, não é uma gordura localizada, você pode até reduzir centímetros. Hoje a gente tem equipamento que vai reduzir centímetros, que esse é o objetivo, mas não está avaliando o que está acontecendo com aquele indivíduo. Pensando numa síndrome metabólica, numa resistência insulínica, o corpo está programado para acumular gordura. Você vem com recurso estético, você trava uma batalha ali de metabolismo, de organismo, você não vai ter um bom resultado. E aí o profissional fala, o problema é que cada corpo responde de um jeito De jeito diferente. E diferente. isso é verdade, mas será que o profissional avaliou direito? Será que é aquilo mesmo? O pessoal não pede exame, o pessoal não avalia o histórico clínico do paciente, não. O foco é reduzir medidas. E aí a gente vai, desde não ter resultados, gerar um processo inflamatório maior, porque é um paciente obeso,
um paciente com síndrome metabólica, um acúmulo de gordura muito grande, vai ter um perfil inflamatório por conta de citocinas inflamatórias que estão presentes ali no tecido adiposo, que é um órgão endócrino. Então não é tão simples assim. Você vai induzir um processo inflamatório num corpo que já apresenta esse quadro. Já está inflamado. Onde cabe a saúde no termo saúde estética, né? Isso é uma coisa que eu pego muito. Só foi para estética, esqueceu a saúde. Ficou para trás. Um pouquinho. E quais são os principais erros que você vê, fora a questão da avaliação, da anamnese? Quais são os principais erros que você percebe que os profissionais ainda têm e persiste muito em clínicas hoje no Brasil? Primeiro, a comunicação com o paciente. Não fica muito claro para o paciente qual que é o objetivo e qual que é a responsabilidade dele. Às vezes existe um receio por conta da dificuldade da venda. Exato. Então a pessoa tem receio de como vai abordar, porque eu não vou vender, porque se eu trouxer dessa forma ele vai buscar outro profissional. Se você é a autoridade e o paciente acredita em você e confia em você, você vai vender. Porque você é a referência para ele. Então, isso é um erro, não, eu falei muito do erro da avaliação, mas falando do erro de oferecer o tratamento, porque é muito bacana você falar para o paciente que ele precisa avaliar um monte de coisa antes de tratar uma gordura localizada. Mas será que o paciente, ele aceita isso? Aceita, se você souber se posicionar, se ele confiar em você. Se você tiver um posicionamento, sim, né? Senão ele vai falar, o que esse profissional tá querendo me oferecer esse monte de coisa? Vim para perder 5 centímetros e aí, de repente, ele tá falando para avaliar, de repente, ver com o médico se eu tenho síndrome metabólica, se eu tenho resistência à insulina, fazer exame bioquímico. O pessoal não vai entender. E aí, até entrando nesse assunto, a gente tava batendo um papo, você falou sobre, eu perguntei para você sobre contraindicações, né? Porque, teoricamente, você fala assim, gordura localizada, né? Como você falou, vou só perder medida. Mas quais são as principais contraindicações que o mercado, ou a grande maioria dos profissionais, desconhece? Porque algumas eu sei que eles sabem, mas aquelas que eles desconhecem, que os teus estudos aí mostram. De equipamento, quando o profissional busca o equipamento para pôr na clínica, fica muito claro porque tem os treinamentos, o pessoal sabe, eu não posso realizar esse procedimento, esse equipamento nesse paciente. Mas, além disso, a gente tem vias de eliminação de gordura, né? Então, dependendo do quadro do paciente, será que eu posso gerar um processo inflamatório muito grande? Será que o corpo do meu paciente, o estado imunológico dele é favorável para fazer aquela limpeza depois que eu tenho dano no tecido adiposo? Então, fazer esse tipo de avaliação, se o equipamento ele cabe àquele terreno biológico. E além disso, uma coisa que eu sempre falo em salas de aula, eu vejo pouquíssimas pessoas avaliando, hoje para gordura localizada se usa muito recurso injetável. E ali na ampola tem, o pessoal fala enzimas, nem sempre são enzimas, mas é o termo que usa para vender, né? Lá tem substâncias, às vezes 4, 5 substâncias, que se você combinar, o paciente está fazendo um tratamento medicamentoso, como que eu tenho certeza que aquela substância não tem interação medicamentosa com o que eu estou aplicando? Ninguém senta e avalia, olha, eu tenho esse fármaco XYZ, meu paciente está usando tal medicação. Será que eu tenho interação medicamentosa? Será que isso vai agravar o estado de saúde do meu paciente? Então, isso eu não vejo as pessoas fazendo, me preocupa, porque não é simplesmente, ainda mais quando você está injetando a substância, tem um efeito sistêmico. A gente fala que pode ter febre, pode ter desconforto na região e tudo mais. Por que isso acontece? Porque você tem um resultado sistêmico. Você vai ter uma absorção dependendo do fármaco, tem receptor, tudo mais. Eu sei, mas tem uma ação sistêmica. Se o paciente já tem uma medicação circulante, será que não vai interagir? Então tem que sentar o bumbum na cadeira e avaliar tudo isso para oferecer mais segurança para o seu paciente. Gordura localizada, mas você também atua principalmente na área de nutrição, que acredito até que tem aí um casamento perfeito, né? A questão de gordura localizada, nutrição. Fala um pouquinho sobre isso. Não dá para desassociar, né? Eu falo que quando eu me formei, eu queria só trabalhar com estética facial. 80% do povo é isso, estética facial. Só que quando eu comecei a dar aula, que cadeira que eu ocupei?
corporal. Estudando corporal, aprofundando, hoje eu foco muito no corporal, eu senti que estava faltando alguma coisa. Então, por um acaso, eu fui estudar nutrição. Fazer a graduação de nutrição mesmo, porque não tem hipótese nenhuma de você desassociar uma coisa da outra. Na verdade, a nutrição vai atender tudo dentro da estética, até mesmo o facial, saúde da pele, como o organismo reage. Hoje eu não consigo enxergar estética sem nutrição, em hipótese nenhuma. Uma coisa faz parte da outra. E principalmente para a gordura localizada, às vezes a gente vê a pessoa fazendo atividade física para perder a gordura do bumbum, a gordura da barriga. Isso não existe. Quando você emagrece, você perde gordura geral, aonde Deus mandar, entendeu? Sim. O tratamento estético, ele vem para remover aquela gordura localizada que muitas vezes é mais resistente. Só que as pessoas confundem. Elas confundem com essa região tem mais gordura, me incomoda. Mas às vezes a distribuição de gordura daquele paciente é generalizada. Que exigiria um tratamento onde tem o emagrecimento, tem um plano alimentar, tem um nutricionista acompanhando, tem um profissional de educação física fazendo um treino em atividade física. Mas o que é mais fácil? Essa questão aí da onda do momento, principalmente que todo mundo tem falado, os Ozempic e por aí vai. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso envolve também a questão de gordura, né? A gente falou sobre obesidade. Eu acabei de falar isso lá na palestra. Eu coloquei sobre as medicações. Porque todo mundo tá tomando. Mas todo mundo. As pessoas falam, caneta é difícil de você conseguir porque você precisa de uma prescrição. E desde quando isso é difícil? Se você chega no médico, principalmente endócrino, a maioria vai te passar ou um Ozempic, ou no caso do Ozempic ele está sendo menos utilizado, né? A gente vê mais o Wegovy, aquele Wegovy, o Mounjaro, mas o restante está se usando menos porque acaba mais direcionado para diabetes por conta dessa regulação de insulina que ele também faz. Mas as medicações, elas vão fazer com que o paciente coma menos, tenha mais saciedade, tenha um esvaziamento gástrico mais lento, tenha os receptores bioquímicos, claro, mas isso faz com que a pessoa não coma. Basicamente, a pessoa não tem fome e sacia muito fácil. Só que nesse mecanismo, a pessoa come o suficiente? Não. A nutrição fica extremamente prejudicada. O que eu enxergo nesse cenário? Isso eu vi num congresso, que eu estava de congressista, né, de aluna, e o palestrante falou uma coisa muito interessante, que eu trouxe aqui hoje também, que é a obesidade sarcopênica. Se a gente não tomar cuidado, é o que vai acontecer. Você toma a medicação, você para de comer. Mas você tem uma reeducação alimentar? Muitas vezes é fome emocional. A pessoa vai parar de comer mesmo quando estiver estressada e ansiosa? Você tira a medicação. Quando a pessoa tá com a medicação, ela não come, ela perde muita massa magra. Absurdo, não é só gordura que vai embora, muito pelo contrário. Então a pessoa vai perder gordura, vai perder massa magra se ela não fizer atividade física durante a medicação. Se não tiver um aporte proteico adequado, vai tudo embora. Tirou a medicação, a pessoa volta a comer. Volta a comer, ganho de peso, gordura, só que a massa magra tá super baixa. A gente tem o cenário de obesidade sarcopênica. É absurdamente difícil de tratar. Porque você precisa de um aporte nutricional adequado para atividade física, mas essa pessoa está fraca, com um organismo extremamente inflamado por conta do funcionamento do tecido adiposo ou acúmulo de gordura. Como que a estética trata isso? Não trata. Aí precisa realmente de um suporte de vários outros profissionais da área da saúde. Isso não é tratável na estética. Gente, como é bom ouvir profissionais com base científica, né? Que buscam conhecimento e que falam, e eu fico vendo às vezes o mercado, profissionais que não sei, falam que o mercado tem problema, o mercado está saturado. Será? É polêmico isso. Briga de preço. Então. Porque da forma como você fala, isso posiciona o quê? Valor. Exato. Valor, você realmente está preocupado com a saúde estética, não só o lado estético. E isso traz diferencial, porque esse conhecimento é valioso. Mas eu vejo profissionais, às vezes, que não buscam por esse conhecimento. Por
que você acredita que existe ainda tantos profissionais que estão no raso, vamos dizer assim? Porque dá dinheiro. E aí é só focar no dinheiro. Vou ser cancelada, né? Mas é verdade. Dá dinheiro. Você fazer o básico, dá dinheiro. Seu paciente, ele não quer, muitas vezes, ele quer um resultado rápido. O nosso perfil de paciente é imediatista. Só que aí a gente tem Sim. aquela estética de resultado frágil, temporário. Paciente, no facial isso é um problema. Às vezes a gente vê o paciente que precisa fazer um rejuvenescimento global. Então você tem que bioestimular colágeno, você tem que fazer um microagulhamento, então você entra com bioestimulador, você entra com microfocado. Você vai ter 6 meses de tratamento para ter um resultado lindo. Ele olha para sua cara e fala, não quero, eu quero preencher aqui, ó, que tá me incomodando. Mas não, você precisa tratar tudo isso aqui para melhorar aqui. Exatamente. Ele não quer. Então, eu falo, né, por que as pessoas ficam no raso? É porque dá dinheiro. Mas a culpa muitas vezes não é do profissional apenas, é do perfil de público. Eles não querem esperar. Por que você acha que tem tanta gente atrás de caneta de emagrecimento? Se fosse preocupação com a saúde, a academia estava cheia. Exatamente. Gente, cabeça faz assim, ó. Muito bom, É muito bom. E complicado. o que você diria para esses profissionais que têm a necessidade e muitas vezes não têm, talvez nem acesso, enfim, qual a forma que o conselho que você daria para que ele busque esse conhecimento? E fica à vontade. O que você diria para esses profissionais de hoje que estão no raso ou estão no médio, mas que precisam elevar o nível da estética, que nós precisamos, né? Que precisam elevar o nível da estética. Dá teu recado. Para quem fica no raso, mas esse tipo de atendimento que oferece e assim tá bom para o profissional sem oferecer risco à saúde da população, também tá tudo bem. Tem aquela pessoa que vai fazer aquilo, o básico, vai ter o dele, não vai oferecer risco para a saúde do indivíduo, ok. Mas se o conceito que a pessoa carrega é saúde estética, não tem caminho curto. Então eu não consigo nem dar uma dica muito pontual a não ser estudar. E quando eu falo estudar, não é estudar só a área de interesse, porque isso já deu na área da saúde. Eu só estudo a minha área de interesse. A opinião da pessoa é assim, ó. Exato. Não pode ser dessa forma. Você sabe que em todas as áreas, né? Eu penso muito assim, todas as áreas. É Né? verdade. Não é só estética. Você estuda uma área de interesse, é exatamente o que você falou, só o meu ponto de vista é o correto. Exato. Mas e o outro lado da moeda? Não dá para ser. E as outras linhas de raciocínio e pensamento que também são baseadas, né, em alguns estudos. E aí fica a dificuldade de você criar, de você desenvolver programas reais, vamos falar, não protocolos, mas programas reais de tratamento. Tratamento é começo, meio, fim, é tratar. Né? Eu conversava com algumas mentoradas, né? E eu falo, por que quando a gente fala com alguns profissionais da área da saúde, eles não são questionados? Porque eles dizem o seguinte, olha, o teu tratamento, você tem que tomar esse comprimido aqui, são 7 dias, 2 vezes por dia. E ele não é questionado. Porque é um tratamento, começo, meio e fim. Se você parar no meio, vai ter resultado? Não. Não vai. E por que a gente ainda pensa em vender, por exemplo, as sessões, né, de tratamento? São X sessões. Se você não pode fazer todas, faz uma, depois você vem e faz outra. E aí o paciente para no meio, o tratamento é comprometido. Então, a gente ainda vê isso. Mas é o medo de perder a venda. É o medo de perder a venda. A pessoa fala, não, mas você não pode fechar esse valor inteiro, mas calma, uma sessão. Então, é a esperança de oferecer em uma sessão o paciente ver o mínimo de resultado, mas ainda assim manter o paciente dentro da clínica. Só que se você constrói uma imagem de autoridade, você não precisa passar por isso. É aquela ansiedade de ganhar rápido. De medo. Só que vai ganhar rápido e aí também perde rápido. Que o paciente desiste. É exatamente isso. Exatamente. Nossa, Fernanda, muito bom esse bate-papo. Se você quiser dar um recado aí para as pessoas que estão assistindo agora, dá o seu recado e fala também do teu Instagram, como que eu te encontro, né? Se eu quiser
estudar com a Fernanda, se eu quiser saber mais com a Fernanda, como que eu faço? Eu tenho minhas redes sociais. Hoje eu tô só no Instagram. Tem muita gente que vai pro TikTok, né, gente? Eu não fui ainda pro TikTok. Mas o meu arroba é @FCPazian, Pazian de navio. Eu tô lá, eu falo que eu não divulgo, eu só coloco coisas quando eu vou em grandes eventos, a gente vai alimentando as redes sociais. Mas pelo direct sempre recebo dúvida, ou alguém que assistiu uma aula, assistiu uma palestra, uma entrevista. E aí, se tiver qualquer dúvida, eu respondo, eu acompanho. Às vezes é caso de paciente, Fernanda, o que aconteceu aqui? Me ajuda. A gente também auxilia. Por quê? Eu acho que a gente consegue motivar muito a partir do exemplo. Então, se a gente pega na mão da pessoa, acompanha, vai vendo a necessidade daquele desenvolvimento e o resultado vem, isso vai enriquecendo e fortalecendo esse olhar mais da saúde mesmo inserido na estética. Fantástico. Pessoal, quero agradecer o teu tempo, né, ter dedicado esse tempo para estar aqui batendo esse papo com a gente. Um prazer. E agradeço muito mesmo. Pessoal, me despeço aqui. Nos vemos aí no próximo episódio. Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço.